Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, gentequefala.com.br, telefones à sua disposição 38766146, nossa produção também São Paulo, 115052-5555. Hoje é quinta-feira, é mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. E o convidado de hoje é integrante do movimento do Ministério Público Democrático e procurador-geral da Justiça, Dr. Jean Paolo Ismânio. Dr. Ismânio, é um prazer imenso tê-lo aqui. Prazer é meu, honra é minha. Acho que nós estamos fazendo mais um bom movimento no Ministério Público Democrático e o Ministério Público do Brasil todo tem muito a ganhar com isso. Prazer é meu de estar aqui. Não tem aquela imagem, nós temos a imagem de que o Ministério Público não se pronuncia, tudo que o Ministério Público diz é oficial. Então é muito difícil eu, jornalista, conviver com alguém do Ministério Público, porque sempre se imagina que seja oficial, e não é o caso, não é isso? Não, hoje não é, né? Hoje a conversa é aberta, fruto desse trabalho todos que estamos fazendo. Mas, de fato, a gente sempre tem que ter a preocupação, quando fala pelo Ministério Público, em fazer uma interlocução institucional, uma interlocução formal, né? Para que a gente também possa esclarecer as pessoas, mas sem cair naquela coisa da opinião pura e simples, né? É preciso trazer uma opinião institucional também. Perfeito. Conosco também o empresário, o professor Ricardo Young. Prazer tê-lo aqui, Ricardo. Prazer, Zé Copé. A última vez que o senhor esteve aqui, o senhor é filiado à Rede Sustentabilidade. A última vez que participou do Gente que Fala foi como candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Isso correto? Isso mesmo. A pergunta eu vou repetir. Como é que alguém que tem uma reeleição garantida como vereador, né, se arrisca, se aventura a ficar sem mandato? A carreira política nunca foi o meu objetivo. Eu sempre vi a política como uma forma de contribuir. E eu estava conversando com o Dr. Ismânio, eu fiquei 7 anos na política, desde da candidatura ao Senado, passando pelo mandato vereador e depois da candidatura a prefeito, e é uma boa contribuição, né? Política, ao meu ver, não deve ser uma carreira, deve ser uma contribuição que a gente dá durante um período da nossa vida e depois é fundamental se reciclar as lideranças políticas. Então eu dei minha contribuição e agora eu estou de volta à vida civil. Mas é o único que diz que não é uma carreira. Todo mundo quer se perpetuar na política, nos mandatos, um atrás do outro. E talvez isso seja a raiz de muitos dos nossos problemas. Muito bom. O assunto de hoje, sem dúvida alguma, manchete em todos os jornais no país e no exterior. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, no caso do Triplex do Guarujá. Lula poderá recorrer em liberdade ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dr. Ismânio, Dr. Ricardo Young, aliás, vou antecipar, Dr. Ismânio, ele foi condenado. Aí eu sou um cidadão e imagino que ele sairia de lá preso. Aí, quando eu vejo isso, para mim como cidadão, parece que não aconteceu nada. Como é que é esse aspecto? Isso faz parte do nosso sistema processual, né? Um sistema de garantia também no cidadão. A prisão, ela tem 2 espécies. Ela é a prisão pena, né?
e essa prisão-pena só ocorre depois da segunda instância, executoriamente, depois do trânsito em julgado. E, fora isso, é a prisão processual. Então, nesse momento, o que o juiz analisou são os motivos processuais para uma prisão, né? Não é a pena ainda que ele está aplicando. E esses motivos processuais ele não encontrou, né? A meu ver, acertadamente, porque, de fato, o ex-presidente não tem demonstrado, né, motivos processuais para a sua prisão, né? Então, isso ficará para a decisão da segunda instância, quando aí sim, sendo ele condenado, deverá a pena ser executada nos termos do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-presidente luta pelo cancelamento dessa sentença. Mas o Ministério Público Federal acha que a pena foi pequena, quer ampliar essa pena. Como é essa discussão? De fato, ela é dessa forma mesmo. O importante dessa sentença é que, institucionalmente, ela reconheceu válido tudo aquilo que o Ministério Público fez. Isso, para nós, é muito importante, né? Avaliou as provas, fez a sua decisão, e agora, na visão do Ministério Público, que atua ali no caso, a pena deve ser maior. E na da defesa, evidentemente, deve ser a absolvição. É assim que funciona, é assim que tem que funcionar. É importante dizer para a população que esse sistema é um sistema que, ao mesmo tempo, garante a punição para aqueles que praticaram crimes, mas ao mesmo tempo garante as pessoas que estão às voltas com o sistema policial e judicial. Então, esse é o sistema constitucional e adequado para que a gente possa tratar essas questões que são muito delicadas. Antes que o doutor Yang se manifeste, eu quero acrescentar só um item. O senhor disse que o Ministério, a Justiça, né, determinou essa pena. Começou aqui em São Paulo, esta ação. Começou aqui em São Paulo, um dos participantes, um dos acusadores era o Dr. Blatt. Ele pedia a prisão e aí houve a frustração porque não aconteceu nada. Aí foi para Curitiba, então é a confirmação do que o Ministério Público de São Paulo apresentou, seria isso? É este o cenário? Isso, o Ministério Público de São Paulo começou essa apuração, essa investigação, foi para lá porque a competência para fazer era federal, né? Essa foi a decisão. Então, de fato, por isso que institucionalmente para nós é importante, porque isso valida aquilo que foi feito pelo Ministério Público. Desculpe interrompê-lo, doutor. Me parece, eu acho muito importante os esclarecimentos que o doutor Ismânio está nos dando aqui, porque, evidentemente, a politização e a contaminação desse caso pela política é inevitável. E acho que o juiz Sérgio Moro, ele teve essa sensatez. Na sentença, pelo menos aquilo que eu pude ler da sentença, ele foi muito cuidadoso para neutralizar... 200 e tantas páginas da sentença. 200 e poucas páginas. E ele foi muito cuidadoso em neutralizar na própria sentença eventuais, inevitáveis alegações de que o julgamento seria político. Porque tudo que os defensores do Lula precisam é desmoralizar a justiça baseado na tese do julgamento político. Então, ao não mandar prender e ao ter sido muito cuidadoso nas alegações do porquê que a condenação era justa, e ao não exagerar na pena, acho que o juiz Moro procurou neutralizar eventuais usos políticos da sentença. O que estamos vendo nos jornais hoje é que está se tentando fazer isso, mas não conseguem, porque a sentença me pareceu bastante sensata e sólida. O senhor é político, né? Começamos conversando aqui e apresentei como político. Os políticos não têm uma noção, uma ideia diferente de quando se trata de justiça e quando se trata de assunto de discussão política? Bom, usando a famosa frase o negócio é complicado, do ministro, eu não sou político, eu estive político, né? Sim. E acredito que a política, quando ela se torna um hábito ou uma carreira, os políticos tendem a se sentir uma classe à parte da sociedade e acham que a justiça comum não lhes deve ser imputada, que o foro privilegiado é absolutamente compreensível e necessário, e começa a haver um distanciamento, quase que uma aristocratização da política.
eu sempre conto essa história, Ismânio. Quando eu entrei na Câmara a primeira vez, né, recém-eleito, os guardas municipais começavam a bater continência, né, aos vereadores. Eu achei aquilo completamente descabido. Né, é o cumprimento deles. Mas é muito estranho, né, como se fôssemos uma autoridade superior a eles, né, quando nós somos representantes. Né, e essa aura, né, aristocrática, está em todos os lugares. Nós chamamos as casas de trabalho do Executivo e do Legislativo de palácios, existem todo um protocolo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque distancia o político da vida da população, né, e das instituições que devem fiscalizá-lo o tempo todo. Então, essa relativização que está se fazendo da justiça nos casos do Lava Jato é muito perigosa, porque ela tende a confirmar a função política como privilégio e não como obrigação e uma delegação de poder temporária, que é o que o povo dá ao agente político. Doutor Ismânio, como o senhor analisa quando ouve aqueles políticos lá no Congresso, no Senado, nas câmaras, discutindo, e aí a justiça, a procuradoria é o inimigo, se torna inimigo. Como é que o senhor, né, analisa quando aqueles deputados lá tentam enfraquecer o poder? Olha, nós, em primeiro lugar, nós procuramos respeitar as instâncias de poder que são diversas. Os deputados têm a sua legitimidade, o Ministério Público, o Judiciário tem a sua legitimidade, os senadores. Então, a interlocução entre poderes e instituições é importante, respeito a todas elas. Então, da nossa parte é tentar convencê-los, né, de que o Ministério Público faz nada mais é do que exercer o seu papel constitucional, né, e que não há uma interferência política no trabalho que é profissional dos promotores de justiça ou dos procuradores de justiça. E também procuramos mostrar para a sociedade essa importância. Agora, evidentemente, há em todas as esferas os embates, as discussões, né? Mas nós temos que trazer... Isso é legítimo. Legítimo. A democracia tem essas questões. Nós temos que saber democraticamente lidar com todas essas instâncias. Então, o nosso papel é mostrar que o nosso trabalho é profissional, técnico, né, apolítico, procurar aperfeiçoar o Ministério Público e o sistema judicial de forma que ele possa ser cada vez mais eficiente dentro dessa ótica técnica e respeitando as outras instituições, evidentemente. Aí eu quero trazer um outro olhar. Tudo que o Ismânio está nos dizendo aqui é absolutamente correto, mas as consequências da ação do Ministério Público sobre a política são imensas. Se, por exemplo, o Ministério Público não tivesse levado adiante as investigações Lava Jato, se a Polícia Federal não tivesse colaborado com o Ministério Público e não houvesse guarida no Judiciário para essas denúncias, obviamente nós continuaríamos na mesma situação de desmandos políticos anteriores. Então, por mais que a atuação seja suprapartidária, política, etc., as consequências da decisão de fazer, da obrigação de fazer, são imensas sobre a política no Brasil. Então, mesmo não sendo política, eu acho que o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal estão prestando um serviço extraordinário à boa política no país. Se eu sou político, né? O doutor Ismânio é procurador, mas eu não gosto que ele conte para os outros o que eu estou fazendo. Mas o que você está fazendo, Zancopé, é de domínio público, é obrigação. Pois é, mas essa era a forma que os políticos pensavam. Né? Eu acho que o Lava Jato traz uma clareza sobre a responsabilidade pública do político e a necessidade de prestar contas à sociedade que antes os políticos não gostavam muito porque eu costumo dizer sempre que a palavra mais desgastada que existe no nosso país é democracia, né? E vem aquela velha definição, né? Ditadura eles mandam na gente, democracia a gente manda neles. Então, e fica mais ou menos esse, lamentavelmente, o cenário que nós temos hoje. É democracia desde que o senhor não interfira no que eu estou fazendo. Sabe, eu
eu procuro sempre esclarecer cada vez mais isso, porque não tem, são todos iguais, não tem os mais iguais, todos são iguais, né? Mas não é bem assim que os políticos veem, eles são mais iguais. Mas é que dessa vez eu acho que chegou num patamar realmente nacional. Ótimo. Porque o que eu queria dizer, por exemplo, que aqui em São Paulo nós temos um trabalho preventivo, trabalho de atuação do Ministério Público de muito tempo, né? Desde a lei de improbidade, que é de 92, os promotores fazem controle, né? Fazem controle da atividade político-institucional, não atividade política no sentido político-partidário, mas atividade de prefeitos, né, das câmaras de vereadores, da Assembleia Legislativa, dos governos. Isso é uma atividade aqui em São Paulo para nós corriqueira, né? É uma atividade preventiva, mas também há as ações propostas. Essa vez a questão foi nacional, né? Atingiu partidos e aí sim ela ganhou uma dimensão, né, maior, e por isso esses embates dessa questão, de pessoas que achavam que nunca seriam questionadas pelo sistema e que acabaram sendo questionadas. Então, isso é importante mostrar, que isso é um avanço da democracia brasileira. Ao contrário da gente ficar pessimista, nós temos que ficar otimistas. Eu concordo. Porque o nosso sistema, pela primeira vez, ele respondeu nacionalmente a questões que são relevantes para toda a sociedade. Respondeu institucionalmente, respondeu democraticamente, respondeu respeitando direitos de todos os investigados e acusados. Isso é fundamental num país de democracia recente como a nossa. E enfrentou a cultura da impunidade. Que é essa cultura que eu descrevi agora. Exatamente. Dos mais iguais. A cultura da impunidade. Quer dizer, o agente político, ele tem uma obrigação, por definição, de prestar contas e se submeter ao controle social na democracia. E, ao contrário, o Brasil construiu uma série de mecanismos que protegem e impedem essa transparência, como, por exemplo, o foro privilegiado. Entendo que o foro privilegiado ele seja necessário em questões estritamente políticas, né? Nós lembramos da ditadura militar, né? O que foi feito, o grau de intervenção do executivo nos demais poderes, mas é um caráter excepcional, né? E se criou essa cultura da impunidade, né? Nós, políticos, somos mais cidadãos do que todos os outros. E eu acho que a grande contribuição que o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça fizeram foi empresário vai para a cadeia sim, político vai para a cadeia sim, empresário é condenado sim, tem que devolver o dinheiro dos desvios, e o político é condenado sim, tem que devolver o dinheiro dos desvios. E eu acho que tem um aspecto muito importante, porque até recentemente algumas pessoas pensavam que tudo bem, vale a pena ficar 2, 3 anos na cadeia, mas eu tenho alguns milhões de dólares na Suíça, o resto da minha vida vai ser tranquilo. Agora não. O resto da família. Além dos 2, 3 anos na cadeia, vai devolver todo o patrimônio acumulado ilegalmente. Isso é muito importante. Doutor Ismânio, o senhor é Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Em âmbito federal, sem polêmicas e praticamente por unanimidade, Raquel Dodge teve sua indicação ao comando da Procuradoria-Geral da República, aprovada pelo Senado. 74 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção. Voto secreto. Na sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça, a subprocuradora foi questionada sobre temas como Lava Jato, lei de abuso de autoridade, delações premiadas, mas principalmente ouviu críticas à atuação do Ministério Público Federal em casos envolvendo políticos. O senhor acompanhou essa indicação, essa sabatina? Como é que o senhor analisa? O senhor é no estado de São Paulo, que ela passará a ser na República, na Federação. Olha, é bom dizer que nós temos absoluta confiança no trabalho que vai ser desenvolvido, não é, por ela no comando do Ministério Público Federal. Não há nenhum motivo e nenhuma indicação de que o Ministério Público Federal vai deixar de ser esse Ministério Público Federal que nós estamos acompanhando, que atua com independência, com autonomia. Isso é importante que a gente diga, porque há uma interlocução, uma integração entre os ministérios públicos, né? Nós fazemos parte de conselhos nacionais de procuradores gerais, né? Eu sou vice-presidente desse conselho aqui pela região. Então nós temos um contato de forma que entendemos que o Ministério Público deverá continuar o seu caminho,
né, de atuação autônoma, e nesta forma como, né, o Janot atuou, e também os colegas. Até porque as garantias do Ministério Público são fortemente constitucionais e legais, né? O Procurador-Geral não tem essa ingerência que de vez em quando a gente lê na imprensa. Né? O procurador não tem autonomia para... Não tem, porque os promotores têm garantias. Isso é muito bom. Garantia é uma coisa, autonomia para fazer valer a sua vontade é diferente. É isso mesmo, porque não há no Ministério Público, isso é bom que se diga, não há no Ministério Público essa hierarquia em que o Procurador-Geral determine aos promotores ou procuradores o que devem fazer, se devem processar ou não processar. Isso é da autonomia de cada representante do Ministério Público. Isso é uma conquista importantíssima da nossa sociedade, como garantia de que o trabalho dos promotores e procuradores será autônomo e independente. Então, o Procurador-Geral tem uma função importante, evidentemente interna, né, e também externa, porque ele tem atribuições que são dele, né, mas os promotores e procuradores também têm. Então, de forma que para nós o Ministério Público continuará, né, o seu caminho. Nós temos aí segurança de que, né, os caminhos continuarão sendo esses institucionais. Contra a doutora Raquel, a grita é que ela era a segunda, entre os 3 indicados, ela recebeu votos, segundo lugar, vamos colocar dessa forma. Então a grita é, por que faz uma votação se o mais votado não é o escolhido? Mas aí eu acho que a lista tríplice é sábia. Porque não necessariamente o mais votado reúne as condições necessárias para ter o melhor relacionamento possível com o executivo, no caso o presidente, né? Então, a Procuradoria se manifesta em torno das suas preferências e, obviamente, essas preferências elas estão embasadas e qualificadas. E aí cabe ao presidente ter o conforto de escolher aquele que ele acredita que poderá trabalhar melhor. Então, eu acho que a lista tríplice, ela é democrática, mas, ao mesmo tempo, reconhece a necessidade de harmonia entre os poderes. Então, nesse sentido, eu acho que é absolutamente tranquilo se escolher o segundo e até o terceiro nome de uma lista tríplice. É bom que se diga que a instituição, o nosso entendimento é que nós deveríamos institucionalizar o mais votado como o Procurador-Geral, porque isso aumentaria a independência e a autonomia da instituição. Mas há que se reconhecer que o sistema constitucional é esse, né? Porque me parece... Dentro do sistema de freios e contrapesos. Eu sou leigo, então me parece assim que o presidente escolhe o que lhe é mais simpático. Não é o que é a preferência da categoria, da classe. Né? Mas veja bem, Zé Copé, vamos debater um pouco vamos esclarecer isso. Não necessariamente o escolhido pela maioria representa o melhor interesse da sociedade. Eu vi muito isso nos movimentos do funcionalismo público. Muitas vezes os presidentes dos sindicatos, das diversas categorias dos servidores públicos, eles não estavam lá exatamente porque eram o melhor, sob o ponto de vista do interesse da sociedade, mas era o melhor para as reivindicações daquela categoria. Então, um promotor, se ele sabe que um dia ele pode vir a ser votado pela maioria, ele pode ter uma série de práticas que lhe beneficiem na projeção junto à categoria, mas não necessariamente ele faria uma campanha... Por exemplo. Viria o lado... Claro que nós estamos falando de uma instituição... Não, mas é interessante. Viria a veia política dele para já se consolidar como um candidato, não como alguém a ser indicado. Exatamente. Isso ocorre. Isso é natural nas corporações, né? Então, eu acho que a lista tríplice, ela de uma certa forma, ela fragiliza um pouquinho essa tendência, né? Ela torna um pouco mais vulnerável aqueles que estão lá, obrigando aqueles candidatos a se valerem do mérito, né? E não necessariamente das ações corporativas interna corporis.
Não, nós entendemos que o sistema constitucional é exatamente dentro dessa linha. A gente chama de sistema de freios e contrapesos, em que uma instituição tem a influência. No entanto, é importante insistir nessa questão, que hoje, para que o Ministério Público complete a sua área de independência e autonomia, a escolha pelo próprio Ministério Público da sua chefia seria um coroamento deste aspecto da independência e autonomia da instituição, porque aí não haveria nenhuma ingerência externa na escolha, né? Então isso também é um aspecto que nós estamos levantando, porque entre as necessidades nos parece que neste momento a maior autonomia e independência da instituição ela é um valor mais importante do que esse valor da... O doutor Ian, que foi vereador e, portanto, foi votado, ele descreve um quadro, né, interessantíssimo, porque o nome dele estava lá apresentado para todo mundo como um candidato, né? Quem vai ocupar um cargo como esse, como a doutora Raquel, não tem um nome. De repente, os senhores vão lá e escolhem o nome que vai representá-los. É diferente, por isso ele diz, eu imagino que seja a colocação dele com relação à democrática lista tríplice, porque nós não temos o nome de quem vai, de repente somos surpreendidos, olha, doutora Raquel foi indicada. Seria esse o caminho quando se faz? Vamos deixar claro, a lista tríplice é democrática, constitucional, não se trata dessa discussão. Não, mas não tem a apresentação dos nomes. O doutor Ismânio não chega lá e fala, eu sou o candidato a procurador-geral. É esse o... não é uma eleição no sentido da eleição popular. De fato, é uma isso. outra investidura, né? Investidura técnica, sem dúvida. Perfeito. Então, a lista tríplice tem esse papel, como foi bem colocado aqui pelo Young. Mas o fato é que é importante que o Ministério Público tenha autonomia e independência. Esse é um momento do país que me parece que esse é um valor relevante, né? Ótimo. Então, ótimo. Por isso é que nós pleiteamos que a gente possa escolher. Eu quero fazer cada vez mais. O fato da doutora Raquel ter sido a segunda não significa que ela não tenha esse compromisso. Foi exatamente como eu comecei. A nossa absoluta confiança no trabalho que vai ser exercido por ela. Não há nenhum mesmo motivo para qualquer desconfiança. Até porque ela tem um passado histórico de trabalho na instituição que só mesmo a credencia para exercer a função. Porque tem uma discussão, Jacopé e doutor Ismânio, que precisa ser aprofundada. A democracia, ela tem a tripartição do poder exatamente para que seja um sistema de pesos e contrapesos e não haja abuso de nenhum poder isoladamente. Agora, se cada poder insistir demasiadamente na sua autonomia em relação aos outros, não há colaboração necessária e sistêmica para que o governo funcione. Então, tem uma dimensão, eu acho que o doutor Ismânio colocou isso muito bem, de absoluta autonomia de um dado poder, mas, ao mesmo tempo, essa autonomia ela não pode chegar ao ponto da rejeição do outro poder, cuja responsabilidade desse poder é colaborar com. Eu vou dar um exemplo muito objetivo. As comissões, as corregedorias das casas legislativas. Agora mesmo nós tivemos o caso do senador Aécio, onde existem uma série de denúncias contra ele e processos, ele está sendo investigado ao ponto do Supremo ter tomado a decisão de afastá-lo. A corregedoria da Câmara, do Senado, o que fez? Simplesmente arquivou a questão. O reintegrou. Então, esse comportamento que alguns, não é o caso do senhor, doutor Ismânio, mas que alguns alegam ser autonomia e independência dos poderes, acaba sendo a antítese do espírito democrático. Porque se um poder, com a sua independência, reconheceu que aquele senador estava sendo lesivo ao país, o outro poder não pode simplesmente desconsiderar isso. Poderia até reintegrá-lo, mas não simplesmente arquivando
uma decisão ou um encaminhamento de um outro poder. Então, nós precisamos compreender que a democracia é uma visão sistêmica de funcionamento do Estado, cuja colaboração é um dos elementos que precisam trabalhar em equilíbrio com a autonomia e independência dos poderes. Mas quando o Supremo toma uma decisão dessa de afastar um senador, ele não está interferindo em outro poder? Acho que não, porque, de novo, o fato não de deveria ter apresentado à presidência do Senado e dizer, olha, com esse senador está acontecendo isso. Então, nós temos Eu estou querendo esclarecer cada vez mais. Dois elementos aqui. O Supremo não se baseou em investigações aleatórias, né? Quer dizer, houve outras instituições, né, como no caso do Ministério Público e evidências da Polícia Federal, que embasaram aquela decisão. Portanto, outras instituições estavam envolvidas, o que tira a unilateralidade ou a arbitrariedade da decisão do Supremo. O segundo ponto é que a justiça não é uma justiça corporativa. A justiça vale para todos, está na Constituição, todos são iguais perante a lei. Não é porque alguém está na investidura de um mandato que ele é diferente perante a lei. A justiça não pode se subordinar um poder, não pode se subordinar ao outro para poder ter efetividade. A partir do momento que o Supremo pede autorização para o presidente do Senado, está submetendo a justiça ao legislativo. E isso está completamente fora do espírito da democracia. Perfeito. Aproveitando, doutor Yang, o deputado Darcísio Perondi, um dos principais defensores de Michel Temer no Congresso, disse que Sérgio Sveiter será suspenso do PMDB caso vote pelo prosseguimento da denúncia contra o presidente. Segundo ele, a suspensão culminaria no afastamento do rebelde de comissões e relatorias. Eu me dirigi a ele, mas o senhor não está excluído do assunto, por favor. É que ele estava abordando isso. Então... Lamentável quando um partido ele procura impor. Porque quem é eleito não é o partido, é o mandatário, é o deputado, é o senador. Quando um partido fecha a questão em cima de uma questão que é de convicção, ele está impondo e restringindo a liberdade daquele parlamentar. Ao meu ver, gostaria até de ouvir a sua opinião, Mânio, ao meu ver, a peça do relator Sveiter, ela é equilibrada, ela é consistente, ela procurou, fez a denúncia baseada inclusive numa análise precisa nos argumentos da defesa. De novo, sabendo que ele estava numa situação de grande vulnerabilidade, o deputado Sveiter procurou fazer uma coisa muito equilibrada e muito bem fundamentada. Agora, o PMDB, ao obrigar os seus deputados a votarem, a não abrirem a denúncia, não só está desprezando todo esse trabalho, quer dizer, não está reconhecendo o mérito desse trabalho, como está agindo claramente corporativamente na defesa de um presidente que é da sua sigla. Então, isso é antidemocrático, isso deve ser repudiado e os deputados precisam ter a liberdade de votar de acordo com as suas consciências. Nesse aspecto eu estou de acordo, sim. Acho que a questão da consciência e do voto, ela tem que ser protegida para o deputado também. Essas questões de convicção pessoal, elas não podem ser submetidas a uma orientação fechada partidária, porque eu acho que isso tira o que o parlamentar tem de mais valioso, que é a sua própria convicção numa questão fundamental para o país. Então, me parece que deve haver mesmo uma reflexão nesse sentido da proteção, né, do próprio mandato parlamentar que tem que ter essas garantias. Pedir a gentileza dos senhores para abrir um espaço para a Zilka Fialho. A Zilka Fialho é supervisora de marketing da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Zilka, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, vamos abordar mais uma vez a reforma trabalhista, né? O presidente diz que reforma trabalhista trará empregos e deixará o país mais competitivo. Com a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso, o que diz realmente o presidente Temer? Olha, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento na noite de terça-feira, dia 11, e se mostrou satisfeito
satisfeito com a aprovação da reforma trabalhista no Senado, chamada por ele de uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. A reforma segue agora para a sanção presidencial. Temer agradeceu a deputados e senadores e fez questão de lembrar que a aprovação da reforma se deu por expressiva maioria. Em seguida, afirmou que a nova legislação trará empregos e deixará o país mais competitivo. Essa aprovação da proposta é uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego e para um país mais competitivo. É com muita satisfação que digo que tive a coragem de propor essa mudança para o país, portanto para todos os brasileiros. Nela eu me empenhei desde o início do meu mandato. Seu sentido pode ser resumido de uma forma singelíssima. Nenhum direito a menos, muitos empregos a mais, disse ele. Por que ele se refere a novas relações trabalhistas? Olha, para o presidente, a nova legislação criará novas relações trabalhistas adequadas à realidade atual e preparará o mercado de trabalho às demandas do presente e exigências do futuro. Os tempos mudaram e as leis precisam se adaptar. O nosso governo está conectado com o século XXI, disse Temer. Temer falou sobre a recuperação econômica do país sob seu governo. Ele citou a inflação sob controle, queda da taxa de juros e o bom desempenho do agronegócio. Em seguida, afirmou que o mercado de trabalho também já dá sinais de recuperação. Pela análise dele, há um aumento na oferta de emprego e aumento na renda? Isso é o que diz Michel Temer, né? Fizemos tudo isso em pouco mais de um ano, com diálogo, respeito ao contraditório, ouvindo trabalhadores e empresários. E pensando, acima de tudo, num futuro com empregos para todos os brasileiros e oportunidades para nossos filhos e netos. O presidente esperou a conclusão da sessão no Senado, com a votação inclusive dos destaques, para fazer o seu pronunciamento. Após atrasos, a reforma trabalhista foi aprovada com 50 votos a favor, 26 contrários e uma abstenção. Mas, Ilka, como ficou o novo texto? A proposta de reforma trabalhista prevê, além da supremacia do negociado sobre o legislado, o fim da assistência obrigatória do sindicato na extinção e na homologação do contrato de trabalho. Além disso, acaba com a contribuição sindical obrigatória de um dia de salário dos trabalhadores. Há também as mudanças nas férias, que poderão ser parceladas em até 3 vezes no ano, além de novas regras para o trabalho remoto, também conhecido como home office. Para o patrão que não registrar o empregado, a multa foi elevada e pode chegar a R$3 mil. Atualmente, a multa é de um salário mínimo regional. Zilka Fialho, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde. Registrando que o nosso Gente que Fala está no ar há 16 anos e esta parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, vem desde o início do nosso Gente que Fala, trazendo informações não apenas de interesse aos associados, mas ao público em geral. Quer acrescentar alguma coisa, Toriano? Eu acho que foi... Tem uma pergunta para o senhor, depois o senhor falar sobre essa reforma trabalhista. Então, eu acredito que eu, infelizmente, vou concordar com o presidente Temer, porque acho que, nesse caso, ele não está vocalizando uma questão do seu governo, mas um fenômeno que está ocorrendo na sociedade hoje. As relações de trabalho mudaram, independentemente da legislação. O trabalho remoto, as redes, a pejotização, como nós chamamos a prestação de serviço, está se tornando as tendências do próprio mercado em função de questões ligadas à mobilidade, tecnologia, as próprias relações trabalhistas, né? A relação patrão-empregado estão mudando muito, demais. Coletivos estão se formando, coletivos altamente horizontalizados, onde você não tem um patrão, você não tem empregado, você tem coletivos fazendo coisas. E isso não estava sendo reconhecido na legislação, que é muito antiga. A mudança era necessária e eu analisei bastante isso, porque eu sou empresário do campo da responsabilidade social também, e não vi nenhuma precarização de direitos. O que eu vi foi uma diminuição de dependência dos trabalhadores em relação aos sindicatos, mas não uma redução dos seus direitos, inclusive melhorados pelo próprio acesso à justiça que hoje se tem. E acredito que a reforma está em linha com as mudanças de mercado. Só para pegar um último exemplo, e não me estender, Zé Copé, 14 milhões de desempregados. Não é verdade.
Desses 14 milhões, provavelmente uns 4 milhões estão gerando renda de outras formas. Eles não estão na formalidade, Mas não estão com registro. Além desses 14, outro tanto gerando essa atividade informal? Não, porque as pesquisas não capturam a geração de renda por outras formas de trabalho que não a CLT. Agora, um aspecto que vale a pena discutir, que essa reforma coloca em risco, é a Previdência, porque a fonte previdenciária hoje tem origem na CLT, e a reforma não cria uma obrigação acessória para aqueles que não são seletistas de continuarem a contribuir com a Previdência. Então está aí um ponto de interrogação nessa reforma. Professor Yang, uma pergunta para o senhor que já teve o seu mandato eletivo. Essa aprovação fortalece o presidente Temer? Eu acho Ele que tá num fortalece momento de o ministro convulsão. Meirelles. Porque essas reformas, quer dizer, o Meirelles condicionou a ida dele ao governo a essas reformas. E, como nós sabemos, o Meirelles tem um grande compromisso com o mercado. E um compromisso claro, transparente, não é um compromisso qualquer. E essas reformas eram um grande anseio dos investidores, dos empresários e mesmo de vários segmentos dos trabalhadores que já não se reconhecem naquela condição de trabalhador sindicalizado, industrial, tradicional. Então, acho que... Não tira o Temer do olho do furacão. Não tira o Temer no olho do furacão e reforça o Meirelles de um eventual governo Maia. Doutor Ismânio, o senhor quer falar sobre isso? Sobre essa questão da reforma trabalhista, ela é interessante. Eu tenho uma outra pergunta eu reforma para o senhor, mas gostaria de... Eu não tenho dúvida que a legislação ganhou uma modernidade, sobretudo nas questões negociais, que isso é de fato importante. Mas a questão do que se chama pejotização, eu acho que mereceria um cuidado maior. Porque, de fato, nós podemos ter, dentro do mercado de trabalho, trabalhadores ou pessoas que têm condições de se defender dentro desse sistema da pejotização. Mas nós também temos um grande número de trabalhadores que não têm essa mesma condição de negociação e, portanto, vai acabar, na prática, gerando uma restrição de direitos. Essa é a reforma trabalhista. Isso, a reforma trabalhista. Isso que eu estava me referindo. É, a reforma trabalhista. O senhor é concursado. Quando se discute a reforma da Previdência, há uma demonização do funcionário público. O funcionário público passou a ser culpado de tudo. Como o senhor analisa essa demonização do funcionalismo público? Infelizmente, né? Porque nós temos dados e temos mostrado no Congresso que a Previdência Pública ela é autossustentável. Né? Nós contribuímos, ela não é deficitária. Né? Isso tem dados de comprovação, né? Que são facilmente verificáveis. Então, ou seja, uma coisa é a opção que o país vai fazer por uma previdência pública privada. Outra coisa é dizer que a previdência pública é deficitária quando ela não é. Então, a nossa grande questão aqui é não permitir a confusão que vem sendo feita, né? Porque não há nenhum dado matemático ou previdenciário que possa corroborar ou confirmar essa ideia de que a previdência pública é deficitária e que, portanto, deveria ser mudada. Então, da nossa parte, nós temos um forte trabalho de esclarecimento, né, para mostrar que a questão previdenciária não é uma questão pública especificamente. Ela deve ser tratada dentro de um sistema mais amplo, e aí o país vai definir quais são as suas questões e prioridades. Agora, essa demonização, né, ela não tem sustentação fática. Né? Podemos debater aqui, por favor. com todo o respeito ao doutor Ismânio, existem duas questões controversas no que ele acabou de afirmar. A primeira questão é como é que você faz a conta. Se você faz a conta de todos os recursos arrecadados na rubrica social, né, aí entra CONFINS, lucro sobre recolhimento social sobre lucro presumido, etc., 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 você pode não ter uma conta deficitária. E esse é o grande debate daqueles que são contra a reforma previdenciária. Mas se olharmos friamente a arrecadação por conta
do INSS, da empresa, do empregador e dos fundos previdenciários do servidor público, essa conta é deficitária. E nessa conta, o déficit público é maior do que o déficit do setor privado. E por que isso se dá? Embora seja uma população menor, ela tem uma aposentadoria num período menor, ela tem acesso à aposentadoria num período menor, com uma proporção salarial maior. Em muitos casos, em 20%, de 100% e, em alguns casos, quase que vitalícios. Né? Então, nós temos aqui dois pesos e duas medidas. Mas claro que o funcionalismo público é diferente do trabalhador privado. Isso nós temos que reconhecer. Mas quais são aquelas condições necessárias para proteger o funcionário público de forma que ele exerça as suas funções da melhor forma possível e distinguir isso de privilégios? Porque acesso a uma aposentadoria com 100% dos vencimentos é apenas para uma elite. E essa elite acaba se constituindo no próprio funcionalismo público. Eu não sei qual é a solução, mas nós temos que considerar, se formos olhar os fundos de previdência estaduais e municipais, muitos deles estão quebrados. A Compresp aqui em São Paulo mesmo é altamente deficitária. O Fundo de Previdência do Estado também é deficitário. Então, se nós acumularmos e somarmos os déficits das previdências estaduais, municipais e federais em torno do funcionalismo público, há um fator de risco aí muito grande que precisa ser enfrentado. Qual a solução? Não sei. Mas é uma condição que o funcionalismo público tem hoje que o coloca numa condição muito privilegiada em relação ao trabalhador tradicional. Perfeito. Algo? Não, o importante é destacar essas questões. Primeiro, porque o dinheiro que o servidor público recolhe, ele necessariamente não fica na Previdência. Né? O Estado pode usá-lo de uma maneira mais... Sim. Então, essa afirmação... Costumo dizer que os recursos da Previdência não ficam na Previdência. Exatamente. Então, essa afirmação de que são deficitários, ela tem que ser levada dentro dessa perspectiva. Sim. Se o dinheiro da Previdência ficasse na Previdência como deveria, como são nos fundos privados, ela jamais seria deficitária. Então, esse é um dado que precisa também ser demonstrado. Né? Perfeito. E a questão do funcionalismo é importante distinguir. Né? O funcionário público ele tem uma série de restrições, né, no seu trabalho. Né? Então, essas restrições fazem com que ele tenha uma necessidade de segurança futura, né? É também importante. Então, isso tudo tem que estar no debate, né, para que a gente possa oferecer para as pessoas um serviço público de qualidade. Tem algumas perguntas que foram enviadas por aqueles que nos acompanham. O Jaime do Jardim Bonfilholi está dirigindo esta pergunta ao senhor Dr. Ismânio. Diz ele, para se tipificar a propriedade do imóvel, o nome do dono tem que constar na escritura pública e no cadastro da prefeitura? Não sei nem se é para que o senhor possa responder, mas não sei nem eu, mas as perguntas chegam aqui. A propriedade é uma questão de propriedade formal, jurídica, né? Sim. O cadastro da prefeitura não, mas de fato o registro no cartório é uma das formalidades jurídicas da propriedade. Mas não é a única, né? A demonstração da propriedade pode ser feita por vários outros meios de prova. Professor Ricardo, Eugênia do Jardim América pergunta sobre as reais possibilidades de uma chapa da Rede formada por Marina Silva e Joaquim Barbosa. Bom, nós estamos numa conjuntura do Brasil em que tudo é possível, né? Quer dizer, não necessariamente porque nós achamos que é possível, mas porque a conjuntura pode levar a diversas combinações. A princípio, nem a Marina se coloca como candidata e nem o Joaquim Barbosa tomou uma decisão de se filiar a qualquer partido. Ele não é filiado? Não, ele não é filiado. Então, nesse momento, essa combinação é improvável. E acredito que a própria Marina, nesse momento, está mais preocupada em construir, colaborar para a construção de uma frente suprapartidária que possa escolher um nome, que seja um nome de convergência e ajude o Brasil a sair dessa situação, do que com a candidatura, da eventual candidatura própria dela. E, eventualmente, esse candidato pode até ser o próprio Joaquim Barbosa. Não está descartado
descartado a possibilidade dele ser candidato. São 6 meses, o prazo é 6 meses antes da eleição. Agora são 6 meses. A Zildete Leal, através do Facebook, disse que foi muito estranho ver tanto político corrupto aplaudindo a nomeação da Procuradoria-Geral, a doutora Raquel Dodge. Isso acontece, viu? Marcos de Mineiro, doutor Ismânio, por que é que o Ministério Público Federal de São Paulo e não o Ministério Público Paulista está investigando o cartel de trens? Isso não é verdade. O Ministério Público de São Paulo tem investigações antigas e tem condenações, tem acordos de delação, tem dinheiro já devolvido, nós já conseguimos. Já teve já isso? Tem inclusive dinheiro devolvido para o Estado, né? Todas essas empresas ressarcindo cofres públicos estaduais. Isso já tem, esse dado não é correto, né? São investigações diferentes, né? Existem investigações que são de atribuição estadual e existem investigações que são de atribuição federal. Mas numa conta simples, nós temos mais de 39 investigações, muitas sobre cartel de trens e corrupção, e muitas já com desfecho favorável, com ações propostas. Isso tem sido feito. Professor Ricardo, Daniela da Bela Vista, qual será a estimativa da porcentagem do Lula nas próximas pesquisas após essa condenação? Se eu soubesse. Axiologia. Não, o que eu acredito é que existe um percentual persistente de apoio ao Lula, que é de aproximadamente 28% a 30%. Né? E esse percentual é o percentual que o PT normalmente tem. Também era o percentual quando a Dilma começou a surgir com mais força como candidata. Então, esse percentual é quase que dado. Talvez haja, em função da condenação, uma diminuição desse percentual. Talvez, em vez de 28, 30, caia para 25, 27. Agora, acredito que a grande dificuldade do Lula será ganhar mais apoios além dessa base histórica de 30% em função da condenação. Existe uma grande rejeição hoje no Brasil ao político em geral, ao político corrupto nem se fala, e o PT tem sido um dos partidos, junto com o PMDB e agora a PSDB, a reunir o maior número de políticos envolvidos em escândalos. Então, acho que certamente isso desgastará, mas não será suficiente, por exemplo, para tirá-lo do páreo, caso ele não seja condenado em segunda instância. A pergunta, ou complementa exatamente a notícia que eu li no início do Gente que Fala, sobre a condenação do Lula, se concluiria dizendo: se a confirmação da sentença na segunda instância não acontecer antes da eleição de outubro de 2018, ele poderá ser candidato, pois não seria enquadrado na lei da ficha limpa. Então, abre-se aí uma... Sim, isso é correto, e hoje, na Folha de São Paulo, o jornalista Clóvis Rossi escreve um artigo excelente, onde ele diz: eu prefiro ver a decisão sobre o Lula nas urnas do que condenado em segunda instância antes da eleição. Por quê? Aparentemente é uma posição desconfortável, mas acabaria de vez com a especulação de que a aplicação de penas sobre o Lula seriam de natureza política. Se as urnas amanhã enterrarem as ambições e as expectativas do Lula, nunca mais vai se alegar ou vai se usar o Lula como bode expiatório para confirmar se ele seria aprovado ou não, seria cassado no voto. O Clóvis Rossi acha, e eu confesso que eu estou pensando, porque eu não gostaria de ver de forma alguma o Lula como candidato, mas precisamos também chegar ao fim das especulações em relação ao próprio, o quanto o nome dele é realmente tão popular e preferência nacional, quanto não é. Porque enquanto o PT fica com o discurso de que todo Lava Jato tem um fundo de perseguição política, essa resposta não será dada. E uma condenação em segunda instância antes das eleições continuará dando munição ao PT e diminuindo as possibilidades de sabermos até que ponto ele realmente é competitivo nas urnas.
Nós estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, estamos nos aproximando. Tem outras perguntas que foram enviadas, mas eu não teria tempo hábil para colocá-la aqui, viu? É a Maria do Socorro que está mandando uma pergunta. Eu não teria tempo hábil para fazer a pergunta e ter a resposta. Espero que você compreenda isso. O professor Ricardo Young, professor, agradeço imensamente tua gentileza de ter atendido ao convite do Gente do MPD que Fala para participar desta edição. Maravilhoso. Eu que agradeço, me sinto honrado e te parabenizo mais uma vez pela condução dos debates, sempre muito equilibrada, democrática e tocando nos pontos essenciais para o telespectador e para o ouvinte. Professor Ricardo Young, não tem ninguém ouvindo. O senhor será candidato a quê? A nada. Por enquanto, a nada. Não tem uma proposta de política? Não, nesse momento não. Eu vou insistir porque, me repito, quando o senhor esteve aqui no Gente que Fala, era candidato a prefeito, né? E depois termina. Então o senhor foi candidato ao Senado, foi eleito vereador, e acho que pessoas, né, com o comportamento que o senhor sempre teve, fazem falta à política, fazem falta ao legislativo, não é a política, porque a política o senhor continua a fazer, né? Mas fazem falta ao legislativo. Eu lamento que o senhor se afaste e fale, eu não sou candidato a nada. Não, agradeço muitíssimo, mas eu acho, como eu disse, que o exercício da política é uma prestação de serviço à sociedade e não pode ser uma coisa permanente na sua vida. Mas, enfim, eu não estou dizendo que nunca mais beberei dessa água, mas nesse momento não tenho nenhuma ambição. São 6 meses antes das eleições que se viabilizam as candidaturas, é isso? Ótimo. Doutor Jean Paolo Ismani, o senhor que é Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, o nosso Gente do MPD que Fala, essa parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, que o senhor hoje representou aqui no nosso programa. Agradeço imensamente o senhor ter encontrado um espaço para nos brindar com sua presença e não fugir às perguntas que lhe foram feitas. É um prazer, viu, Zancopé? Foi um prazer mesmo estar aqui. Faço minhas as palavras também do Young, uma condução maravilhosa do debate. É importante que o Ministério Público possa vir se posicionar, possa mostrar um pouco daquilo que faz. Né? Evidentemente que, como eu disse, a gente não está aqui para dar as meras opiniões do dia a dia, mas também questões institucionais que nós trazemos, mas é fundamental que a população possa ouvir um pouco também a voz do Ministério Público, né, para que o debate público também se estabeleça por nosso intermédio. Então isso é fundamental e eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Esta parceria foi possível graças ao empenho do Dr. Roberto Liviano, que permanece com a doutora Laila Chucaíra, atual presidente do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Gente que Fala estará de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.